Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Miguel Cruz. Estamos na reta final destas questões que lhe temos vindo a colocar, mas eu julgo que ainda persistem aqui algumas dúvidas. Relativamente à questão que ainda agora tratava do seguro, portanto, na verdade, o problema do seguro tem que ver com a sua cobertura, é verdade, mas também com a forma como o seguro que a TAP tinha estava feito depois da alteração das participações sociais. Ou seja, basicamente a TAP tinha um seguro de 2,5 milhões de euros que não era por cabeça, isto é, não era por administrador, era para o conjunto de todos os administradores. Portanto, se caísse um avião, caso hipotético, portanto, existia um seguro que cobria até 2,5 milhões de euros de todos os administradores. Ora, convenhamos que esse é um valor demasiado curto para fazer face às responsabilidades, desde logo de natureza civil, que poderiam ser imputadas aos administradores. E, portanto, essa parece que é uma condição relevante e que, avisadamente, o Dr. João Gameiro percebeu e decidiu sair da empresa, uma vez que o Governo foi incapaz de resolver este problema. E também me surpreende a questão que refere do contrato de gestão, que ainda agora mencionou, de que os contratos de gestão eram mais ou menos modelos de empresa para empresa pública, eram mais ou menos um modelo. Foi isso que eu percebi. Se não é isso, portanto, eram semelhantes ou qualquer coisa do género, não é? Não disse isso? Já terá a oportunidade de esclarecer. A primeira parte mais genérica, ok, muito bem. O que eu não consigo perceber é porque é que demoram tanto tempo a assinar um contrato de gestão. É isso que eu acho absolutamente fabuloso. Portanto, se nos pudesse dar uma explicação para isso. E também aqui um outro tema que tem que ver com o Brasil. A operação do Brasil, na sua opinião e daquilo que é o seu conhecimento, portanto, tendo em conta o conhecimento que tinha na altura e que certamente se recordará hoje, a operação do Brasil aportava tanto valor, como já foi aqui dito por Lacerda Machado, à TAP? Foi algo que valorizou os interesses do Estado e dos contribuintes, a operação do Brasil, ou aportou apenas prejuízos? E mais, se fazia a avaliação, sempre que havia desembolsos da TAP para a TAP SGPS, TAP SA para a TAP SGPS e depois para o Brasil, que avaliação é que o Ministério das Finanças fazia sobre esses pagamentos? Porque o que nos foi dito aqui é que a TAP tinha que andar sempre a responder ao Ministério das Finanças, a dar mais informação e mais informação para que estas operações de liquidez fossem autorizadas, portanto, certamente que o Ministério tinha um conhecimento profundo sobre o que é que estava a passar no Brasil. E, portanto, gostava de lhe perguntar isso e gostava também de perguntar sobre o Brasil, para terminar, se alguma vez o Ministério das Finanças considerou que a manutenção no Brasil poderia estar a ser faturada a um preço acima do mercado à TAP como forma de financiar a operação no Brasil, se alguma vez se debruçaram sobre isso ou não. E pronto, são estas as questões que lhe gostava de colocar. Obrigado. Sr. Deputado Carneiro, a questão do seguro. Sr. Deputado, eu reconheço um dos aspectos que o Sr. Deputado disse, que foi o Estado não conseguiu solucionar o problema. E não conseguiu solucionar o problema porque, de facto, considera que não há condições do ponto de vista jurídico para solucionar. É um problema, efetivamente, é um problema de mercado. Eu percebo a questão que o Sr. Deputado levanta, nomeadamente, por exemplo, da relação entre a TAP SA e a TAP SGPS, embora eu já há pouco mencionei que havia aqui sempre medidas que podiam ter uma natureza mitigadora, porque as ações que eram desenvolvidas e que podiam criar aqui qualquer tipo de desequilíbrio entre as posições na SA e na SGPS decorreriam naturalmente de orientações acionistas. Aliás, a esse propósito, insistir que se manifestou a disponibilidade para, em determinadas situações em que houvesse algum grau adicional de desconforto, haver precisamente uma cobertura de orientação acionista que permitisse novamente mitigar o tema, reconhecendo eu que isso não resolve todos os problemas. O Sr. Deputado, aliás, utilizou o exemplo do cai o avião. Eu não me recordo, e portanto também não tenho a certeza absoluta, mas se o Sr. Deputado diz dos 2,5 milhões, é porque certamente será o número correto. Mas, ao Sr. Deputado, por exemplo, se cair o avião,
O que está em causa neste seguro e, portanto, de cobertura jurídica tem mais a ver com representação jurídica, etc., não o pagamento das indemnizações. E, portanto, eventualmente, talvez, digamos, a dimensão do problema parece-me a mim, apesar de tudo, um pouco mitigada, mas reconhecendo que, de facto, há aqui um problema e as sociedades, as companhias de aviação têm um seguro com uma determinada dimensão por algum motivo, não fujo a isso. Sobre a questão da TAP SA versus a TAP SAPS, também foi preparado e preparámos esse tema de equacionar uma solução jurídica de haver aqui uma relação de dependência e recompor uma relação de dependência, mas isso também não, em relação ao tema do seguro, não resolvia todas as questões. Portanto, aquilo que tentámos fazer foi passar a mensagem de que havia aqui umas questões mitigadoras e o urgente era ter a aprovação do plano de reestruturação o mais rapidamente possível para que, de facto, pudéssemos ter condições de mercado para abordar o seguro novamente o mais rapidamente possível. Aliás, este tema foi aceite, maior ou menor desconforto, mas foi aceite por todos os outros administradores da TAP. Os contratos de gestão, eles não são iguais de empresa para empresa. Não, eles têm um clausulado geral que define quem é que deve fazer a verificação, que deve ser o órgão de fiscalização. Portanto, há um clausulado geral que estabelece um conjunto de regras e esse é que é comum. Ele não é comum, ele é construído e tem que ser adaptado por cada uma das empresas. O que eu estou a dizer é que o que a TAP fez foi, penso eu, agarrou no de outra empresa, fez as necessárias adaptações e foi sobre isso que depois a seguir introduziu aqui algumas outras propostas. Os contratos de gestão. Sr. Deputado, os contratos de gestão iam sendo assinados, iam sendo negociados. Eu reconheço que com a perturbação em tudo o que foi indicador, tudo o que foi execução, em 2020, princípios de 2021, a generalidade das verificações associadas aos contratos de gestão estava muito posta em causa, ou seja, a generalidade das metas das empresas foram fortemente perturbadas pelo período de Covid. Aquilo que se fez foi, de facto, redefinir o modelo, redefinir as regras e tivemos o modelo dos contratos de gestão redefinido no dia 20 ou 21 de dezembro, já não me recordo exatamente. Na sequência disso, e ele demorou algum tempo para negociar durante o ano 2021, o tema portanto, o que está na portaria foi negociado com a Comissão Europeia, portanto, este tema é um tema suficientemente importante para discutirmos aqui a métrica associada a isto e foi objeto de discussão com as áreas setoriais todas. E a partir do momento em que foi aprovado, as empresas foram começando a submeter contratos de gestão e a UTAM começou a fazer avaliação. O que acontece a seguir isso é conhecido, já eu não estava no Ministério, foi preciso fazer um referencial para a aplicação das métricas que estão na portaria para os contratos de gestão e o processo dos contratos de gestão está, tanto quanto eu sei, a correr. Eu não sei quantos contratos estão aprovados, não estão aprovados. Já não sei, isso não sei, não acompanho essa matéria. Operação do Brasil. Vamos ver. Os argumentos que foram apresentados pelo Dr. Lacerda Machado são argumentos que eu consigo perceber do ponto de vista estratégico e consigo perceber tendo em atenção que eu não tenho o detalhe da altura, das circunstâncias da altura e qual é o contexto. Portanto, a única coisa que eu me posso pronunciar sobre isso é, dando como bom essa questão do contexto, não há dúvida nenhuma que a partir de determinada altura, enfim, isto para fazer a referência, estava eu na par pública, temos várias, eu tenho a oportunidade de ter várias conversas
não muitas, mas algumas conversas com o engenheiro António Aldo e com o Dr. Miguel Frasquilho, precisamente sobre o tema da manutenção em engenharia e o impacto da manutenção em engenharia nas contas da TAP. A TAP estava a fazer uma reestruturação da operação da manutenção em engenharia. Recordo-me ter discutido muito se a questão de ter fechado uma das partes da operação seria suficiente ou não. A TAP estava convencida de que no ano de 2019 já conseguiria ter aqui alguma solução, já conseguiria ter os efeitos de uma reestruturação que permitissem equilibrar um bocadinho a operação. Em 2019, do ponto de vista operacional, a operação de facto está praticamente equilibrada, mas depois a seguir temos Covid. E, portanto, o raciocínio que temos que aplicar aqui é, até porque a seguir ao Covid não há manutenção no Brasil, portanto a atividade cai-se muito significativamente e, portanto, que é para não dizer, praticamente desaparece e de facto temos ali uma empresa que é um consumidor de recurso adicional. E, portanto, sobre isso a estratégia era clara, que era estudar as condições para tentar alienar a manutenção em engenharia ou, não conseguindo alienar, fechá-la. Portanto, esse trabalho começou a ser feito e ele, aliás, no próprio plano de reestruturação, na primeira proposta do plano de reestruturação, para nós era ponto assente o encerramento da manutenção em engenharia e eu tenho total certeza que foi a decisão correta. E, portanto, esse processo está a correr. O Sr. Deputado depois pergunta-me sobre a questão de sobrefaturação. Não, nós, aí a informação que nós temos da TAP não é nesse sentido e, portanto, nunca tivemos indicação desse ponto de vista e sim as transferências para a manutenção em Engenharia Brasil, numa fase inicial ainda essencialmente pagamento de salários, algumas coisas de materiais, etc., mas essencialmente pagamento de salários, e depois numa fase posterior as questões associadas à análise do processo ou de alienação ou de encerramento. Houve uma altura em que eu achei que nós íamos conseguir vender a empresa, mas de facto não houve condições para isso. E, portanto, todas essas despesas não só eram validadas, algumas estavam incluídas dentro do mapa de liquidez, as outras eram autorizadas, todas elas transparentemente conhecidas e apresentadas à Comissão Europeia, portanto, elas faziam parte da identificação das despesas que estavam elencadas no plano de reestruturação.